Em meio aos enigmas que cercam nossa compreensão do universo e de nossa própria Terra, existem fenômenos que desafiam a lógica e alimentam nossa curiosidade. Um desses mistérios envolve as luzes de terremoto e os avistamentos de OVNIs, que frequentemente se manifestam antes de eventos sísmicos impactantes. Para adentrar nesse intrigante domínio, embarcaremos em uma jornada que começa em Wajima, no Japão, onde uma luz laranja se metamorfoseou misteriosamente em uma cruz luminosa, acompanhada por 3 orbes instantes antes de um terremoto. Discutiremos a descrição detalhada do fenômeno e sua relação com outros relatos de OVNIs, bem como teorias científicas que tentam explicar essas ocorrências, incluindo a possibilidade de que sejam causadas por tensões geológicas próximas à crosta terrestre. Em seguida, examinamos a correlação temporal entre avistamentos de OVNIs e desastres naturais, que levanta questões sobre se esses avistamentos são avisos, coincidências ou relacionados aos eventos catastróficos. Abordaremos hipóteses científicas que exploram a relação entre OVNIs e processos naturais desconhecidos, bem como a interação desses objetos com campos magnéticos e atmosféricos terrestres. E por fim, apresentaremos a teoria da intervenção avançada, que sugere que sociedades extraterrestres avançadas podem estar monitorando e possivelmente intervindo em eventos naturais na Terra com a intenção de proteger a humanidade e o meio ambiente. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Observação inicial. Na cidade de Wajima, um homem relatou ter visto uma luz laranja que mudou de forma antes de um terremoto no Japão. Esse tipo de relato não é único e se insere numa longa tradição de fenômenos celestes ligados a eventos terrestres significativos. As luzes de terremoto, como são frequentemente chamadas, são fenômenos luminosos reportados que aparecem no céu perto de áreas de atividade sísmica. São descritas de várias formas, incluindo esferas de luz flutuantes, como os orbes mencionados, ou expansões luminosas que mudam de forma. A ciência tem investigado essas ocorrências e, embora não haja um consenso completo, algumas teorias sugerem que as tensões geológicas próximas à crosta terrestre podem criar cargas elétricas e, consequentemente, essas luzes estranhas. Curiosamente, tais fenômenos são relatados há séculos, com algumas das primeiras descrições documentadas remontando a quase 2000 anos atrás. Os relatos variam amplamente em localização e tipo, mas muitos compartilham características comuns, como a mudança de cor e forma. Em algumas culturas, essas luzes eram vistas como presságios ou avisos de desastres iminentes, enquanto em outras eram consideradas fenômenos sobrenaturais ou divinos. Descrição do fenômeno. O fenômeno descrito, onde uma luz laranja no céu se transforma em uma cruz resplandecente e luminescente, acompanhada de 3 orbes formando triângulos, é intrigante e se alinha com muitos relatos de atividades celestiais incomuns ao redor do mundo. A imagem de uma cruz luminosa no céu, em particular, tem um forte simbolismo cultural e religioso em muitas sociedades, muitas vezes interpretada como um sinal divino ou sobrenatural. Essas visões são geralmente raras e, quando ocorrem, podem causar um impacto significativo naqueles que as testemunham. As cruzes luminosas e orbes no céu não são um fenômeno comumente registrado ou estudado cientificamente como as luzes de terremoto, mas existem algumas teorias que tentam explicar tais aparições. Alguns pesquisadores sugerem que fenômenos naturais como reflexos de luz incomuns, nuvens em formações raras ou até mesmo projetos humanos não identificados, como drones ou instalações artísticas, podem estar por trás dessas visões. Ainda assim, muitos desses eventos permanecem sem explicação, abrindo espaço para interpretações espirituais ou extraterrestres.
Curiosamente, a aparição de orbes ou esferas luminosas é um tema recorrente em relatos de OVNIs e fenômenos paranormais. Algumas pessoas acreditam que esses orbes são manifestações de energia ou entidades espirituais. Outros argumentam que poderiam ser artefatos de civilizações avançadas monitorando ou visitando nosso planeta. Do ponto de vista científico, embora existam casos que tais orbes possam ser atribuídos a fenômenos naturais como as bolas de fogo ou reflexos ópticos, muitos casos não têm explicação definitiva, despertando curiosidade e fascínio. Fenômeno recorrente. A ideia de que avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, ou fenômenos luminosos estranhos antecedem desastres naturais significativos é um tópico recorrente tanto em folclore quanto em relatos contemporâneos. O fenômeno observado pelo homem em Wajima não é um evento isolado, mas parte de uma série de avistamentos semelhantes que têm sido associados a desastres naturais ao longo do tempo. Essa associação desperta curiosidade e especulação sobre a possível conexão entre os dois. Historicamente, existem relatos que datam de séculos atrás, descrevendo fenômenos luminosos ou objetos misteriosos no céu antes de terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e outros eventos catastróficos. Por exemplo, as luzes de terremoto, um tipo específico de fenômeno atmosférico, têm sido documentadas em várias culturas. Essas luzes, variando em forma e cor, são frequentemente relatadas antes ou durante atividades sísmicas. As teorias científicas sugerem que elas podem ser causadas por cargas elétricas geradas pela fricção das rochas subterrâneas ou pela ionização do ar devido às tensões geológicas. Em termos de registros contemporâneos, muitos entusiastas de OVNIs e pesquisadores apontam para uma série de avistamentos que ocorreram antes de grandes desastres. Esses relatos vêm de diversas partes do mundo e muitas vezes são acompanhados por descrições detalhadas e às vezes imagens ou vídeos. Alguns pesquisadores propõem que esses fenômenos poderiam ser avisos ou reações de entidades desconhecidas ou tecnologias avançadas à iminente destruição natural. Apesar do fascínio e da abundância de relatos, a ligação direta entre OVNIs e desastres naturais permanece amplamente especulativa. A recorrência desses avistamentos em momentos críticos pode ser coincidência, percepção seletiva ou talvez indicativo de fenômenos ainda não compreendidos pela ciência atual. A pesquisa continua sendo desafiadora devido à natureza esporádica e imprevisível dos avistamentos, bem como a dificuldade de verificação e estudo rigoroso. Correlação temporal. A correlação temporal entre avistamentos de OVNIs e eventos catastróficos é um aspecto intrigante e frequentemente citado nos relatos de fenômenos não identificados. Alega-se que, em muitos casos, avistamentos de objetos ou luzes misteriosas no céu ocorrem dias, horas ou até momentos antes de desastres naturais como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e tempestades severas. Essa aparente proximidade temporal levanta questões sobre se esses avistamentos são coincidências, avisos ou de alguma forma diretamente relacionados aos eventos subsequentes. Historicamente, há registros de tais correlações em diversas culturas. Na antiguidade, cometas e meteoros, por exemplo, eram frequentemente interpretados como presságios de eventos significativos, incluindo desastres naturais. No contexto moderno, relatos de luzes de terremoto ou objetos voadores não identificados surgem com regularidade em testemunhos de eventos sísmicos e outros fenômenos naturais. Alguns desses relatos vêm de testemunhas altamente credíveis e são acompanhados por registros fotográficos ou de vídeo, o que adiciona uma camada de intrigante evidência ao fenômeno. A natureza exata da correlação, no entanto, é difícil de determinar. Alguns pesquisadores sugerem que, se os avistamentos são realmente físicos e não ilusórios,
eles poderiam ser o resultado de fenômenos naturais ainda pouco compreendidos que ocorrem antes de grandes eventos geológicos. Por exemplo, as luzes de terremoto podem ser o resultado de emissões de gases ionizados ou de efeitos eletromagnéticos causados pela atividade tectônica. Outros sugerem que, se houver uma inteligência por trás dos OVNIs, ela pode ter a capacidade de prever ou detectar eventos iminentes, embora tal ideia permaneça firmemente no reino da especulação. Hipóteses científicas. A relação entre OVNIs e fenômenos naturais inexplicados tem gerado várias hipóteses científicas e especulativas. Uma das teorias mais fascinantes é a ideia de que objetos voadores não identificados possam estar equipados com tecnologias avançadas capazes de detectar perturbações naturais na Terra, como atividades sísmicas iminentes ou mudanças atmosféricas extremas. Essa suposição sugere que, se OVNIs são realmente veículos de inteligências avançadas, eles podem ter interesse em estudar ou monitorar a Terra, possivelmente com a capacidade de prever ou até responder a eventos catastróficos. Além disso, alguns pesquisadores consideram a possibilidade de que os próprios fenômenos associados aos OVNIs, como as luzes misteriosas, possam ser manifestações de processos naturais ainda não compreendidos pela ciência contemporânea. Por exemplo, certos tipos de emissões de luz podem ser gerados por mecanismos geofísicos desconhecidos ou raramente observados, como cargas elétricas resultantes da fricção tectônica ou emissões de plasma de origens geológicas. Essas hipóteses tentam explicar os avistamentos como fenômenos naturais que, embora raros ou pouco compreendidos, fazem parte do nosso ambiente terrestre. Outra área de interesse científico é a possível interação entre OVNIs e campos magnéticos ou atmosféricos da Terra. Alguns teorizam que, se OVNIs estão presentes e operando dentro da atmosfera terrestre, eles poderiam estar aproveitando ou sendo afetados por esses campos naturais de maneiras que a ciência atual não compreende completamente. Essa linha de investigação não apenas procura entender melhor os OVNIs em si, mas também explorar aspectos desconhecidos dos campos magnéticos e atmosféricos da Terra. Teoria da intervenção avançada. A teoria da intervenção avançada é uma ideia especulativa que aborda a possibilidade de sociedades extraterrestres avançadas terem não só a capacidade de detectar desastres naturais iminentes na Terra, mas também de intervir de alguma forma. Segundo essa teoria, essas civilizações estariam utilizando sua tecnologia superior para monitorar o planeta Terra, talvez com intenções benevolentes de prevenir ou atenuar os impactos de tais desastres sobre a humanidade e o meio ambiente. Essa ideia é alimentada por relatos de OVNIs que parecem preceder ou estar presentes durante eventos catastróficos, levando alguns a especular que esses objetos poderiam estar de alguma forma envolvidos na mitigação de seus efeitos ou no estudo intensivo desses fenômenos naturais. A teoria se estende para sugerir que, se tais sociedades existem e estão engajadas em tais atividades, elas podem estar operando sob um código de ética ou diretiva que valoriza a preservação da vida e a estabilidade ecológica, optando por intervir discretamente em eventos que poderiam levar a perdas massivas ou danos catastróficos. Além disso, a teoria da intervenção avançada também contempla a possibilidade de que, através de sua observação e estudo prolongados, essas entidades possam ter desenvolvido um entendimento profundo dos sistemas naturais da Terra, permitindo-lhes prever desastres com antecedência. Isso poderia, teoricamente, permitir a realização de ações para minimizar o impacto desses eventos, seja através de tecnologias avançadas desconhecidas pela ciência humana ou por métodos indiretos que ainda não compreendemos. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!